Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, no verso de número 27 a seguir. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso de número 27 a seguir. Glória a Deus. Louva a Deus por essa rica oportunidade, não simplesmente pelo fato de assumir a tribuna, mas por estar aqui conhecendo todos vocês, servindo a Deus juntamente com essa igreja. Louva a Deus pela vida do pastor Brenner. Obrigado, pastor Brenner, pelo carinho, pela deferência. Aos demais obreiros que ajudam no crescimento da obra do Senhor, Deus abençoe todos vocês. Eu congrego na Assembleia de Deus São Francisco, Ministério de Campinas, dirigida pelo pastor Marcos Sérgio, e eu trago abraço e a paz do Senhor, do meu pastor, para todos vocês. Quem recebe diz amém. Glória a Deus. Faço-me acompanhado da minha esposa e da minha filha, que são ferramentas fundamentais de Deus na minha vida. Deus abençoe, amor. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá que depois disto derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão sonhos. Na minha visão, em algumas versões estão visões. E os vossos jovens terão visões, terão sonhos. Amém? Só até aí. Glória a Deus. A nação de Israel, desde quando Deus estabeleceu a partir dos patriarcas, existe uma coisa que dentro da teologia nós chamamos de pacto divino dual. É quando Deus prometia algo para a nação de Israel, é quando Deus prometia algo diante do seu povo ou diante de alguém, e essa aliança dependia, todos estão me ouvindo bem? Diz amém. E essa aliança dependia da fidelidade deste alguém ou desta nação para com Deus, e também dependia da palavra do Senhor para estabelecer essa aliança. Existe uma aliança que é unilateral, que é a aliança davídica, que não dependia da fidelidade de Davi, não dependia daquilo que Davi fazia ou deixava de fazer para o Senhor, porque Deus disse para Davi, que disse por ele mesmo, que firmaria o trono de Davi para sempre. Mas diante da nação de Israel, quando Deus escolhe Abraão, partindo de Abraão, dos 12 filhos de Jacó, existe essa aliança de dualidade, onde dependia da fidelidade do povo para que esse povo alcançasse a plenitude das bênçãos do Senhor. Quando a gente abre Deuteronômio capítulo de número 28, você vai ver algumas questões que Deus deixa claro para a nação de Israel. Quando você abre Deuteronômio capítulo 28, você vai ver escrito dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer e de guardar os mandamentos que aqui está escrito. Aí Deus vai dizer: bendito então serás na terra, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre. Só que quando você termina essa primeira parte e parte para a última parte do capítulo 28, Deus continua dizendo assim: se porventura vocês não fizerem tudo quanto está inscrito no livro dessa lei, maldito será na terra, maldito será no campo, maldito será o fruto do teu ventre e da tua maçadeira. Então, diante da nação de Israel, existe essa aliança de dualidade que dependia da fidelidade de Israel para com o seu Deus. Tudo aquilo que acomete a nação de Israel, desde o seu estabelecimento até os tempos de Cristo, você percebe que todas as vezes que Israel se desviava, adorava outros deuses a não ser o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, algo acometia a nação de Israel. Principalmente outras nações entrando, destruindo e matando o povo de Deus. Quando Deus adverte e Deus permite esses ensinamentos na nação de Israel, é para que Israel se voltasse
é para que Israel abandonasse a idolatria, para que Israel abandonasse os falsos deuses e se apegasse ao Deus de Israel. Nesse momento do texto que lemos, do livro de Joel, Israel mais uma vez está sendo assolado. Existe uma praga sobre a nação de Israel, praga tão severa que o tabernáculo parou de funcionar. A praga diante de Israel no livro de Joel, neste tempo, foi tão severa que as ofertas dentro do tabernáculo não estavam acontecendo. Por quê? Porque a praga atingiu o campo, a praga atingiu os animais, a praga atingiu os grãos que era feito a oferta de manjares. No capítulo de número 1, no versículo de número 9, se você abrir o livro de Joel, você vai ler o profeta dizendo assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, cortada está da casa do Senhor a oferta de cereal. Deus permite, mais uma vez, que a assolação venha sobre Israel. Deus prefere parar o culto, Deus prefere parar a funcionalidade do tabernáculo, porque tem gente na época de Joel que está dentro do tabernáculo que acha que a adoração é dar algo para Deus. Tem gente na época de Joel, na época do profeta de Joel, que está entrando dentro do tabernáculo, oferecendo sacrifício e achando que é a única coisa que Deus quer. Se você abrir Isaías capítulo de número 1, Deus vai advertir a nação de Israel mais uma vez dizendo: quem requeriu de vocês o só pisardes os meus átrios? Deus deixa bem claro para Israel que não é só estar dentro do tabernáculo. Deus deixa bem claro para o sacerdócio que não é só estar dentro da igreja que faz de você alguém que está sendo aprovado pelo Senhor. Deus olha para Israel e diz assim: ó, vocês não pararam as festas, vocês não pararam os sacrifícios, vocês estão entrando dentro do tabernáculo como se nada tivesse acontecido, mas eu vos digo, livre do sangue das vossas mãos, façam a justiça, abandonem a impiedade e depois venham e me adorem. Não dá para estar dentro do ambiente que nós chamamos de santo sem viver a santidade do Deus que nós professamos. O que é adoração? Adoração não é dizer: não, eu não prego o que eu vivo. Não, adoração é você pregar o que vive. Não dá para entrar aqui e dizer Deus é santo se você não vive a santidade. Não há um entendimento bíblico sobre essa perspectiva. Deixa eu te dizer uma coisa, não há como servir ao Senhor sem viver a santidade do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 2, Paulo vai dizer assim: ó, não importa, essa é a vontade do Senhor para vocês. Qual? A vossa santificação. Deus é que é a santidade do povo que o chama de santo. Mas pastor, recentemente estourou um vídeo na internet de uma jovem pregadora, uma menina de Deus, que acabou falando algo errado. Mas ela disse: não, eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu creio. Não, você precisa pregar o que você vive, sim. Porque Jesus olha para os discípulos e diz assim: não adianta vocês crerem, os demônios creem e se estremecem. Vocês estão entendendo isso aí? Calma, deixa eu pisar no freio. Mas o que eu quero que vocês entendam é que na ótica bíblica, você vai ver que todas as vezes que Israel se desviava, Deus assolava o campo, Deus pegava e batia de frente com a economia. Todas as vezes. Qual que era a economia do mundo antigo? Aqui tem algum professor de história? A economia do mundo antigo era o que? Era o solo, era o gado. Quando a terra não produzia, quando o gado não produzia, não havia riqueza na terra. E todas as vezes que Israel se desviava, Deus atingia onde? Na economia. Aí chega um momento que Israel está padecendo, no livro de 2 Reis. Teve um momento que Israel está padecendo e dizendo assim: meu Deus, já não há mais cereais na terra de Israel, já não há mais alimento, mantimento na terra de Israel. E se você abrir no livro de 1 Reis e também 2 Crônicas, a partir do capítulo de número 7, você vai ver o cronista e o escritor de 1 Reis dizendo como que era pesado o grão. Ele vai dizer que uma saca de grão valia 10 denários. Quantos? 10 denários. Só que agora Israel peca.
Israel está contra a vontade do Senhor, e agora já não tem mais produção na terra de Israel. Aí Deus fala para o profeta assim, vai dentro de Jerusalém e diga que se vocês se arrependerem, se vocês voltarem a praticar a minha obra, amanhã na porta de Jerusalém estará vendendo uma saca de trigo por 1 denário. Pastor, como assim? Antes, entenda isso aqui que eu quero dizer, entenda isso pelo amor de Deus. Olha o que Deus está dizendo para Israel. Antes disso tudo, a saca de trigo era vendida por quantos? 10. Aí Deus diz assim, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem a praticar a minha lei, amanhã, dentro de Jerusalém, a saca que era 10 estará valendo? Sabe o que Deus está disposto a fazer pela sua fidelidade? Deus vai tocar na economia de maneira que o quilo do arroz, o quilo da carne, o preço da gasolina não irá fazer diferença no teu orçamento. Deus está dizendo, se você for fiel a mim, não precisa se preocupar quem está no governo, eu vou te prosperar, que o preço da carne não vai fazer diferença. A fidelidade desse povo está totalmente ligada ao Deus que ele serve. Todas as vezes que Israel se desviava, Deus tocava na economia, Deus cerrava a chuva, Deus fazia com que a terra não produzisse. Vocês estão entendendo? E mais uma vez isso acontece na época do profeta Joel. E Deus vai dizer assim para a terra de Israel, eu estou mandando o meu deserto, eu estou mandando o meu exército, um exército forte, que os seus dentes são como dentes de leão e as suas caudas são como caudas de escorpiões. De quem que Deus está falando? Dos gafanhotos. Então nem tudo que virá e destruirá a sua vida são os grandes inimigos. Nem tudo aquilo que está destruindo o casamento são grandes problemas, grandes pecados. Às vezes são pequenos gafanhotos. Só que a multidão de gafanhotos destrói qualquer plantação, então tome cuidado. Você está entendendo isso? Deus olha para o profeta Joel e diz, comece a pregar dentro de Jerusalém. Começa a dizer para esse povo que eles precisam se arrepender. Só que Deus é um Deus que ele mostra o problema, mas ele também apresenta a solução. Ele diz assim, você está errando nisso, então não fique triste quando o pastor Breno assumir a tribuna e dizer, meus irmãos, vocês precisam melhorar nisso. Por quê? Porque Deus adverte quem ele quer conserto. Deus adverte quem ele tem uma perspectiva de futuro. Quando Deus está advertindo você, Deus está dizendo assim, eu ainda acredito que você pode produzir alguma coisa para a obra do Senhor. Aí Deus olha para o Joel e diz assim, pregue dentro de Jerusalém, apresenta o problema, dizendo assim, sacerdote, vocês estão festejando? Não, vocês precisam chorar. Sabe qual que foi a época da história do cristianismo que a igreja mais prosperou? A época que a igreja foi mais perseguida. Não, pastor, mas a minha fé é inabalável. Deus é especialista em te provar até a última gota de lágrima. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes algo está balançando a sua vida. Às vezes algo está balançando o seu ministério, o seu casamento, e você está focando em coisas erradas. Deus está dizendo assim, você já não orava, você já não ora como você orava mais. Você já não busca a minha presença como você buscava mais. E as coisas estão sendo tumultuadas, atormentadas, e você está achando que o problema é externo. E não, o problema é que você não ama mais o Senhor como você amava. Você já não lê a Bíblia no mesmo entusiasmo. Você já não recebe a pregação no mesmo entusiasmo. Você virou crítico do Evangelho. E Salomão disse que a alma farta pisa o favo de mel. Deus olha para Joel, olha para a nação de Israel e diz assim, Joel, mostra o problema para esse povo. Mostra o que está acontecendo diante da nação. Joel começa a apontar. O problema é que os sacerdotes, em vez de estar chorando, eles estão festejando.
O problema deles está aqui cultuando e dizendo para o povo, não peque. Eles estão sendo complacentes com o pecado do povo. Pai, vou dizer uma coisa para você. Você que não adverte o erro do teu filho, tu serás julgado severamente. Sabe qual que é o juízo sobre o profeta Eli? No capítulo 2 do livro de Samuel, você tem amado mais os seus filhos do que a mim, não os advertindo das suas malignidades. Então somos chamados por Deus a ensinar os nossos filhos, nós pastores, somos chamados por Deus a ensinar os obreiros, a ensinar os líderes. Você que é pai, ensine o seu filho na lei do Senhor. Você que é mãe, ensine o seu filho, a sua filha na lei do Senhor. É o seu chamado. E se Cristo voltar e a vida da sua filha, do seu filho for salva, você terá cumprido toda a obra do Evangelho. Glória a Deus. Estou sentindo a presença desse Jesus aqui. Deus está chamando a atenção da nossa geração para o cuidado com os nossos filhos. A igreja passou muito tempo ignorando vários ambientes, e esses ambientes que a igreja ignorou por décadas, é nesse ambiente que a igreja hoje não tem controle. A igreja sempre foi muito sensível para falar sobre homossexualidade. A igreja sempre foi muito sensível para falar sobre política. A igreja sempre foi muito sensível para falar sobre ensino e disciplina dos jovens e adolescentes. Deus não projeta os seus filhos, entenda, é um culto retrô, para você lembrar de algumas coisas antigas. Quando a gente errava, minha avó que me criou, sou filho adotivo, a minha avó que me criou, uma avó adotiva, ela era da Deus e Amor, e ela dizia assim, se você não se comportar hoje, quando você for dormir, eu vou ler o livro de Apocalipse para você. Para nós era o terror. Para nós era um filme de terror. Quando a gente errava ou falava uma mentirinha, ela falava assim, toda vez que você mente, Deus tira um tijolo da sua casa lá no céu. Eu falava assim, minha casa não tem tijolo nenhum mais lá. Mas está no subsolo minha casa. Só que isso era a maneira dos nossos pais, do nosso avó, ensinar para a gente a temer o Senhor. Quando minha mãe chamava, minha avó, as irmãs do ciclo de oração chamavam a gente para fazer vigília, era vigília. Como? De joelho no chão, ninguém fala, só ora. Avó, não quer ir? Você vai, nem que você durma debaixo do banco, mas você vai. Só que era nessa época que eu via criança profetizando. Era nessa época que eu via menino de 5 anos marchar no meio da igreja, apontar o dedo na cara do pregador e dizer, desce que você está mentindo. Deus te chama para resgatar. O que Salomão disse? Não remova os marcos antigos que têm estabelecido os vossos pais. Essa geração só é a mais sensível porque os pais dessa geração não tiveram as mesmas firmezas do que os avós. Você não pode olhar para a geração dos seus filhos, dos adolescentes da época e dizer, é a geração mais sensível. Não, a geração mais sensível porque tu é o pai dessa geração. Você está entendendo isso? É isso que Deus está dizendo para Joel. Vocês estão permitindo o povo pecar, e o povo está pecando, e vocês estão seguindo com o culto como se nada tivesse acontecido. E Deus prefere que o culto pare do que você ir para o inferno, meu amigo. Deus prefere parar o culto do que você achar que cultuar a Deus é só entrar aqui e entregar seu dízimo, sua oferta. Não. Aqui é 10% da sua vida. Você não precisa vir aqui para ser cheio. Você tem que se encher lá e chegar aqui, falar como Davi, eu nos teus átrios, o meu coração transbordará de palavras de adoração. Aqui dentro é que a gente adora a Deus como comunidade. Paulo vai dizer assim, você não está cheio do Espírito Santo, como que se enche do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, Paulo diz assim, uns cantam alguma coisa, uns vêm com salmos, uns com hinos, cânticos espirituais, e é nesse jeito que você é cheio do Espírito Santo. É a equipe de louvor cantando, o pastor Brenner pregando, o irmão profetizando, você entrando no ministério chorando. É desse jeito que se enche do Espírito Santo. Quando Moisés vai ensinar a nação de Israel a ensinar os seus filhos a lei do Senhor, Moisés vai dizer assim, quando os seus filhos forem deitar,
leia o livro dessa lei. Quando seus filhos estiverem levantando, leia o livro desta lei. Quando seus filhos estiverem pelo caminho, leia o livro desta lei. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte, meus irmãos. Ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar. E não dá para ensinar seu filho se você não andar por esse caminho. Olha o que Deus está dizendo para Joel: sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não haverá outro, e o meu povo já não mais será envergonhado. Por que não será mais envergonhado? Versículo de número 28. E acontecerá depois de quê? A partir do versículo 12. Olha o que diz o livro de Joel. No versículo de número 28, Joel está dizendo assim, se vocês se arrependerem, acontecerá depois disso. A partir do versículo 2 diz assim, ainda assim agora diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o seu coração, não as suas vestes, converta ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, Ele demora a se irar, Ele é grande em misericórdia, e Ele se arrepende do mal que havia anunciado. Aí Deus está dizendo assim, se vocês se arrependerem, versículo de número 28, acontecerá depois disso o quê? Que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe como que a gente vai viver um avivamento na igreja? O nosso bispo tem falado isso nas suas ministrações. O pastor Samuel tem falado isso nas ministrações. O meu pastor tem falado isso nas ministrações. Sabe como que a gente vai viver um verdadeiro arrependimento? Quando a gente parar de tratar o evangelho como qualquer outra religião. Sabe como que a gente vai viver um verdadeiro avivamento? Quando a gente decidir mudar a rota da nossa vida. Não dá para viver um avivamento da parte do Senhor. Não dá para desfrutar da plenitude, da presença do Senhor de maneira plena, enquanto não houver arrependimento. Enquanto você não decidir educar a sua família, os seus filhos, de maneira a ser um cristão autêntico. Porque você está achando que ministério ser bênção para o evangelho é só quando você for um pregador renomado, quando você for um cantor renomado, um obreiro de respeito. Não. Não é só isso. Chesterton vai dizer assim, o mais extraordinário do evangelho é um homem comum com a sua esposa comum e com seus filhos comum. Isso sim será glória para o Senhor. Então, voltemos a praticar o que os nossos avós praticavam. Ensinemos os nossos filhos a amarem ao Senhor. Olha aqui que Deus está dizendo para Israel, olha isso aqui, acontecerá depois de quê? Depois que houver o arrependimento. Versículo de número 28, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe, pelo amor de Deus. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas. Deus está falando sobre idade? Não, Deus está falando sobre o teu filho. Deus está falando sobre a tua filha. E o que precisa para que o teu filho se torne profeta? Arrependimento no teu lar. Não dá para você levar uma vida como se você não fosse crente. Não dá para você ser um cristão da Assembleia de Deus Campinas, Jardim América. Não dá para você se identificar como cristão se você não se identifica como cristão nos seus negócios, no seu trabalho. Não dá. Você precisa trabalhar para a glória do Senhor. Quando Lutero começou a pregar, depois que a reforma protestante diante da igreja católica não foi aceita, mas foi tolerada, e Lutero começou a abrir escola e começou a pregar o evangelho nos povoados vizinhos, Lutero chega no moço que é dono de uma sapataria e começa a dizer para ele assim: se arrependa, Jesus te ama, se você tiver fé, Jesus vai te salvar. Aí o moço, dono da sapataria, fala assim: vou fechar minha sapataria e vou começar agora a viver dentro da igreja. Aí Lutero falou assim: nananina não.
Então o que eu faço para ser alguém usado por Deus? O dono da sapataria perguntou, e Lutero disse assim: volte para a sapataria. Só que agora você vai produzir sapato para a glória do Senhor. Você vai produzir o seu sapato e vai cobrar o preço justo. Você vai produzir o seu sapato e dizer a verdade para o seu cliente. É isso. O que Deus está dizendo para você? Você pode servir ao Senhor no seu trabalho, na sua faculdade. Você pode sim dar glória ao Senhor naquilo que você faz com as suas mãos fora da igreja. Não, para com esse negócio de entrar aqui e virar super crente, meu irmão. Para de entrar aqui, esse negócio, só fala em línguas estranhas quando está aqui dentro, quando tem outro crente do lado. Não, tu tem que ser crente lá fora. E olha o que o profeta Joel está dizendo assim, ó: se vocês se arrependerem, Deus derramará sobre toda a carne o seu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que Joel está dizendo é que o arrependimento vai levantar uma nova geração. O arrependimento dos pais, o arrependimento do sacerdote, o arrependimento da geração passada vai fazer com que essa geração que vem aí, venha como profeta do Senhor. Então existe uma profecia, existe uma promessa do Senhor para a sua igreja, qual? Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e eu farei dos vossos filhos profetas. Deus está dizendo: eu vou levantar uma geração de profeta quando os pais entenderem que é preciso se arrepender. Deus coloca uma promessa de uma geração mais nova. Só que agora Deus continua falando da geração passada. Deus vai dizer assim, ó: os vossos velhos continuarão a ter sonhos. Deus vai colocar uma geração mais nova e dizer assim: calma, que você que está achando que é velho demais para o evangelho, eu ainda tenho algo para fazer na sua vida. Eu não vou só levantar seus filhos como profeta, eu ainda vou fazer você sonhar, querer conquistar algo. Glória a Deus. Existe uma promessa que o Espírito de Deus vai levantar uma geração de profeta, mas também irá fazer você voltar a sonhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que esse negócio está meio complicado nos dias de hoje. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem se lembra, levanta a mão. Você lembra que uma mulher, antes dessa mulher tocar Jesus, chega um moço e diz assim: mestre, a minha filha está em casa. Ela tem 12 anos de idade, essa menina, e ela está morrendo. Aí Jesus fala assim: eu vou lá na sua casa, eu vou curar essa menina. Quantos anos que a menina tem? 12. Aí, quando Jesus está no caminho, dentro de uma multidão, vem uma mulher que está sofrendo há quantos anos? 12. Uma mulher adulta. Tem uma geração que está morrendo e uma geração mais nova que está morrendo, mas também tem a geração mais velha que está morrendo. Aí essa mulher toca em Jesus e o texto diz assim: e sentiu-se no seu corpo está curada. Jesus, antes de chegar na casa da menina que tem 12 anos, da geração mais nova, que está morrendo, que na verdade já tinha morrido, ele cura pelo caminho a geração mais velha. A geração mais velha é curada antes de Jesus chegar na geração mais nova. Umas 2, 3 pessoas entenderam. Sabe por que a nossa geração de crentes, adolescentes, está tão fraca? É nossa culpa. É porque a geração mais velha está sangrando tem muito tempo. A geração passada está sangrando tem muito tempo. E se esqueceu que é Jesus que é o Senhor que cura. A geração passada está sangrando e não tem força para ir atrás da geração mais nova. Só que Jesus é um Jesus que está te dizendo hoje: sim, eu vou levantar uma geração mais nova, mas eu ainda preciso curar a geração mais velha. A promessa do Senhor é: eu vou curar a geração passada, de maneira com que vocês voltem a sonhar, e através do meu Espírito que irá te curar, eu levantarei uma geração mais nova, cheia do meu poder. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É nosso dever
É nosso dever, é nossa responsabilidade ensinar para a geração que está entrando. É vossa responsabilidade, vocês, avós, é vossa responsabilidade ensinar para nós. É o que Paulo disse às mulheres mais idosas: ensine as mais moças. Aos mais velhos precisam ensinar os mais novos. É nossa responsabilidade. Jesus colocou sobre a senhora. Jesus colocou sobre a senhora ensinar a sua filha a ser mulher de Deus. Jesus colocou sobre o Senhor a responsabilidade de fazer seu filho. Os nossos filhos não tem que ser cheios do Espírito Santo, porque eu ouvi um pregador que ninguém conhece muito a vida, e então ser cheio do Espírito Santo. Não, o meu filho vai ser cheio do Espírito Santo porque o pai dele é cheio do Espírito Santo. A minha filha será cheia de Deus porque o pai dela é cheio de Deus. É isso que precisamos ser. Não precisamos depender de alguém para que para nossos filhos sirvam ao Senhor. Depende de mim, depende de você. Vai chegar um momento que às vezes eu não vou estar mais na vida da minha filha. Ou Deus me leva antes do tempo, pode ser que isso aconteça, mas é dever meu ensiná-la. É dever da minha esposa ensiná-la. E se tu não tiver paciência para ensinar, não se preocupe, Satanás tem paciência. Se você não quiser ensinar seu filho sobre temer ao Senhor, Satanás terá paciência colocando amiguinhos para desrespeitar os pais. Então sente com seu filho e ensine-o a amar ao Senhor, porque quanto mais o seu filho amar o Senhor, mais facilidade ele terá de se entregar ao Senhor. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Deus aparece para Abraão no primeiro versículo, e Deus vai dizer assim para Abraão: Abraão, me dá Isaque, teu filho, a quem tu amas. Só que a palavra hebraica para definir o moço é como se ele fosse porque adolescente é um termo ocidental, não oriental. Mas a palavra é para definir mais ou menos um jovem que está entre a casa dos 10 e dos 20. Ele já era um adolescente, Isaque. Quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque, Abraão vai e prepara o culto, pega a lenha, pega o fogo, prega o cutelo. Quando ele chega na região montanhosa de Moriá, aí Deus mostra para ele um monte específico. Aí ele olha, ele chega no pé do monte e diz para os seus servos: fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos o Senhor e depois voltaremos. Só que o aprendizado da subida do monte é maravilhoso. Quando Abraão está subindo o monte, ele pega a lenha e coloca nas costas de Isaque. Abraão está ensinando que é preciso sentir o peso da adoração ao Senhor. Abraão está ensinando para o seu filho que para cultuar ao Senhor é preciso doer os ombros. Abraão está ensinando para Isaque que não há culto sem que o filho sinta a responsabilidade do culto. Abraão está dizendo: meu filho, você precisa ser participante do peso do culto. Então pega a madeira e coloca sobre as costas. Quando Isaque era um camarada que sabia cultuar a Deus. Nós vamos aprender isso aqui agora. Quando Abraão começa a subir, Isaque para e diz: pai, a gente vai cultuar o Senhor, pai? Sim, nós vamos cultuar o Senhor, Isaque. Mas espera aí, está faltando algo no nosso culto. A lenha está nas minhas costas, o cutelo está na sua mão, o fogo também, mas está faltando o sacrifício. Sabe o que Isaque aprendeu? Que não existe culto sem sacrifício. Sabe o que Isaque aprendeu? Que para cultuar a Deus algo precisa morrer no altar. Sabe o que Abraão ensinou para Isaque? Que para cultuar o Senhor é preciso cansar os ombros. Aí Abraão vai dizer assim: não se preocupe, o culto é para o Senhor, Deus proverá para si o cordeiro. Aí quando Abraão chega no altar para sacrificar o menino, você não vai ver o texto dizendo assim: ó, e Isaque reclamou.
E Isaac saiu correndo no monte e disse: não, pai, não me mata. Isaac disse isso. Você vê alguma palavra de Isaac depois que Isaac está no ambiente do culto? Quem teve que entregar algo? Só Abraão? Isaac. Porque a lei determinava, mas pastor, a lei não estava em vigor, mas a lei foi baseada nos patriarcas, mesmo antes da lei ser estabelecida. A lei do levirato determinava que o golpe de sacrifício em holocausto ao Senhor, o animal precisava estar com a cabeça virada e somente fosse ferido um golpe na jugular. Isaac está deitado, amarrado. Abraão amarra, Isaac reclama. Sabe o que Deus está ensinando para nós nessa noite? Ensine o seu filho o peso do culto. Ensine o seu filho que é preciso deixar algo no altar, porque quando chegar o momento dele se entregar ao Senhor, ele não vai ter dificuldade de dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Aramanto queria ser. Quando você ensina o teu filho não terá dificuldade de se entregar completamente ao Senhor. Eu conheci adolescentes, eu conheci jovens que falavam assim: pastor, meu sonho, olha o sonho, pastor Brenner, é pregar lá na Jordânia. Aí você fala: esse menino é doido. Aí depois que você percebe que esse menino realmente foi para a Jordânia, aí você fala: não, ele era doido mesmo. Meu sonho é pregar em alguma mesquita muçulmana. É suicídio. Só que quando nós ensinamos, se nós ensinarmos os nossos filhos que o culto precisa ter responsabilidade, que igreja, por favor, não entenda isso aqui como um advertimento, mas como um coração de alguém que vive isso. Criança tem que vir para a igreja para cultuar ao Senhor. Criança precisa vir para a igreja não para conectar no Wi-Fi da igreja, porque na casa não tem Wi-Fi. Não, a criança, adolescente precisa vir para a igreja para cultuar ao Senhor. Eu tive agora, hoje é domingo, eu tive no domingo passado em Sapezal, Mato Grosso, num congresso de adolescente. Eu vi menino de 2 anos profetizando, marchando no meio da igreja, chorando. Eu abracei 3 adolescentes, mais ou menos de uma idade de 15 anos. 3 adolescentes vão me abraçar dizendo assim: Deus me enche, Deus nos enche, Deus nos enche. Deus não precisa de uma multidão para mudar a história do Brasil. Deus precisa de um pai e uma mãe que acredite e ensine o seu filho. Ah, Deus. A gente precisa ensinar os nossos filhos. A gente precisa ensinar os nossos filhos que para cultuar a Deus precisa ter peso. Precisa doer o joelho de orar. Precisa doer o estômago de jejuar. O pastor que me ensinou a pregar, que me discipulou, e eu trabalhava de segunda a sábado, e eu chegava em casa, e a hora que eu chegava ele me mandava mensagem: tá onde? Eu acabei de chegar em casa. Já orou quantas horas hoje? Ele falava para mim: já orou quantas horas? Pastor, não orei ainda não. Então vai ajoelhar agora e vai orar 1 hora. Mas pastor, estou muito cansado. Depois tu dorme. Deixa para a tua aposentadoria. Ele falava para mim: já jejuou? Vai jejuar. A gente está com medo de advertir os nossos filhos. A gente está com medo de advertir os nossos obreiros. A gente está se acovardando porque a gente acha que quem segura a gente dentro da igreja é a gente, não Deus. Você lembra de Pedro pescando? A primeira vez, Lucas capítulo 5. Pedro não pesca nada e Pedro está achando que o sucesso da vida dele é a quantidade de peixe que ele pesca. Aí Jesus faz ele pescar muito, só que a rede dele não aguenta, a rede rasga. E o texto diz que peixes escaparam da rede. Porque Jesus está mostrando para Pedro que enquanto a rede não for forte, não adianta quanto peixe você coloca dentro. Só que agora Jesus chamou Pedro e
Pedro é confirmado como pregador do evangelho e pescador dos homens. Jesus morreu, foi crucificado, Jesus ressuscitou. Pedro agora está triste, está arrependido. Pedro volta a praticar aquilo que Jesus mandou ele abandonar. O quê? Para de pescar, tu é pescador de homens. Aí agora Pedro bate uma doida porque está com remorso, porque fugiu e negou Cristo 3 vezes. Pedro está dizendo assim: eu vou pescar, eu vou voltar a fazer aquilo que Jesus mandou eu parar de fazer. Aí Pedro está no... Jesus é muito engraçado. Pedro está no mar de novo. Aí Pedro pé para lá, joga a rede para cá. E a rede? Nada. Tem peixe? Só que enquanto Pedro está lá no meio do mar, tem alguém dizendo assim: joga do outro lado. Pedro fala assim: rapaz, quem é esse camarada que está mandando? Ah, estou me recordando de alguém que um dia disse isso. Joga para o outro lado. Aí Pedro fala assim: tudo bem, vou jogar. Quando Pedro joga, a rede trava no mar. Pedro puxa. Agora é uma multidão de peixe? Agora são 153 peixes. Por que a Bíblia faz questão de enumerar? Porque a Bíblia está dizendo que Deus vai colocar na nossa vida o suficiente para que as tuas redes não se rompam. A primeira pesca era peixe de todo tamanho, agora são 153 grandes peixes. Sabe o que é que Deus está nos ensinando nessa noite? O meu Espírito virá tão poderosamente sobre a sua vida, que eu vou selecionar quem entra na sua rede. Eu vou selecionar o tamanho do peixe que entra na sua rede. Se coloque de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, cura a nossa vida, cura o nosso entendimento, para que possamos ensinar a geração que está sendo levantada para o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca mentores sobre a nossa vida, para que possa nos ensinar o caminho a ser seguido, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que recaia uma unção nesta noite sobre esta igreja, uma unção de capacidade, a unção necessária que fará com que pai e mãe tenha a ousadia, a sabedoria de ensinar os seus filhos, de prepará-los para o Senhor. Eu ministro sabedoria sobre os pais dessa noite. Eu ministro sabedoria sobre as famílias dessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo: dá a unção necessária para essa família, a unção necessária para que eles possam ser exatamente aquilo que o Senhor projetou para que eles fossem. Capacita esse pai, capacita essa mãe. Dê a capacidade para esse pai, dê a sabedoria da tua palavra para o pai, dê a revelação da tua palavra para a mãe, Deus. Os nossos filhos serão cheios do teu Espírito, porque o Senhor nos fará cheio do nosso Espírito. Enche-nos, Deus. Enche-nos para que possamos ministrar o teu Espírito sobre a nova geração. Enche-nos para que possamos ensinar a geração que está se levantando. Nos ensina para que possamos ensinar. Deus está dizendo que haverá cura no lar, em alguns lares aqui. Deus está dizendo que tem pai que já não se dá bem com o filho, e Deus vai restaurar essa união. Deus vai restaurar o tempo de mesa. Deus vai retornar você sentado na mesa, almoçando e falando de Jesus com o seu filho. Pai, eu oro para que a tua presença nos enche. Eu oro para que o teu Espírito nos capacite. Eu oro para que essa multidão de pessoas que está aqui vai, em nome do Senhor Jesus, se levantar com ousadia. E a próxima geração que virá depois de nós virá muito mais sedenta de ti, virá muito mais cheia do teu Espírito.
restaura as famílias, restaura os lares, restaura os ministérios, restaura, Deus. Cura a geração atual, mas também cura a geração passada. Há sonhos ainda para você, meu irmão. Há projetos de Deus para a sua vida ainda, minha irmã. Deus tem algo para fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro pedindo: Senhor, enche-nos com a tua presença em nome do Senhor Jesus. Se você acredita, dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Pastor Brenner.